nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força da palavra. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos peçais. Eis como deveis então rezar: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita sempre a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em Deus eu espero, em Deus me levanto, em Deus, nele posso confiar. Em Deus eu espero, em Deus me levanto. Povo amado de Deus, a oração, segundo o Evangelho, não consiste em uma tentativa de convencer a Deus, né? Não é como se ele se curvasse à força das nossas palavras. A oração é a atitude humilde de quem de fato sabe aquilo que deseja. Mas a gente precisa esperar, porque Deus sabe aquilo que a gente precisa. Então, nós manifestamos o nosso desejo, mas quem sabe o que nós precisamos é o próprio Deus. E veja a oração perfeita, linda que o Senhor nos dá. Primeiro que o Senhor aqui nos ensina a pensar sempre no outro. Por isso, venha a nós o vosso reino. Pai nosso que estás no céu. O Pai não é só meu. O Pai é do meu irmão também, que talvez esteja sofrendo mais do que eu. O Pai também é daquele meu irmão que precisa. Não adianta eu pedir, por exemplo, chuva para Deus, sendo que o meu irmão está precisando do sol, só para dar um exemplo, né? Porque a questão climática não depende só de Deus, mas é a própria natureza que tem suas consequências naturais. Mas para dizer, às vezes eu quero pedir sol, mas meu irmão está precisando de chuva para a lavoura, ou vice-versa. Eu às vezes quero algo para mim, mas não penso no meu irmão, né? Senhor, que eu possa ganhar muito dinheiro, e aquele que precisa mais do que eu, quem sabe pedir por aquele que está precisando mais do que eu ainda, para que ele tenha o básico para sobreviver. Sabe, gente? É por isso que essa tentativa de pensar mais em nós do que no outro é que faz com que a gente caia no egoísmo. E muitas vezes, olha que diz o Senhor, muitas vezes a gente corre o risco de estar pedindo a graça a Deus sem perdoar o nosso irmão, né? Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, diz a palavra, o vosso Pai também vos perdoará. Mas se não perdoar, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Aquela passagem dessa oração, onde o Senhor diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Olha, você não pode rezar o Pai Nosso se você tem mágoa. Como que você tem coragem de rezar o Pai Nosso dizendo: perdoai as minhas ofensas, assim como eu já perdoei quem me ofendeu? Se você está dizendo que já perdoou, é porque você já perdoou. Não dá para rezar essa oração sem o perdão. Se não perdoar, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Ô Senhor, nos ajude a sair do egoísmo, Senhor, a pensar no próximo, sabe, a pedir o pão de cada dia, mas não só para nós, o pão para todos nós, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E depois, Senhor, por mais que seja difícil a gente entender isso, que seja feita a vossa vontade, aqui na terra e lá no céu, não a nossa, a tua vontade. Filho, se coloque diante da autoridade de Deus, porque Deus sabe o que faz. A gente não sabe nem o que pedir, a gente não sabe nem como rezar, vamos e venhamos, às vezes a gente não sabe mesmo. Agora Deus sabe o que a gente precisa. Que esse Evangelho possa te iluminar imensamente, que essa unção desse Evangelho possa fazer com que você abra um pouco seu horizonte. Quaresma é tempo da gente pensar mais no outro do que na gente mesmo. Pode ter certeza, é o que o Senhor quer, é que você abra o teu coração para pensar no próximo. E que, sobretudo, você libere o perdão, porque a graça de Deus vai ser abundante sobre a tua vida. Você vai experimentar. Que essa bênção se estenda sobre a tua vida. Estou com a mão estendida aqui, pedindo por você e por todos aqueles que necessitam dessa unção para poder perdoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe imensamente a tua semana, o teu dia. Amanhã, quarta-feira, tem mais Evangelho do Dia. Fica na paz.